gostaria de agradecer a todos por disponibilizar o tempo de vocês e participar do nosso evento Online Tech Day. Agradeço o pessoal do TechNet, da comunidade, ao Newton, ao Hara, que estão ajudando aqui na organização do evento, e também aos nossos patrocinadores, ao pessoal da LiveTech, SolidQ, a Quest, a Lightzen, a Microsoft, a Redgate, a SQL Server Central. E quem sou eu? Meu nome é Fabrício Catai, eu sou Premier Field Engineer aqui na Microsoft, eu sou engenheiro de suporte, trabalho como especialista de SQL Server. E meu trabalho não é aqui na Microsoft, aqui na Berrine, na verdade eu trabalho junto com os clientes que têm contrato Premier. O trabalho típico que a gente faz é situação crítica ou emergencial, quando o servidor está parado, tem problemas, ou revisões periódicas, como um health check, verificações se está tudo ok. E a gente também faz apresentações e workshops. Certificado no Microsoft Certified Master SQL Server em 2007. E também gosto de escrever no blog SQL Blog Ninja. Qual o conteúdo de hoje? Essa palestra, o objetivo dela é mostrar os componentes do SQL Server. Olhar o SQL Server pontualmente. Vamos ver a comunicação cliente-servidor, desde a hora que a aplicação envia um comando até o SQL, e aí essa linguagem SQL ela é compilada e faz o acesso ao banco de dados. Vamos falar também sobre o Buffer Manager, vamos falar sobre o Log Manager e, por fim, vamos comentar sobre o SQLOS. Esse slide é um slide que mostra uma série de componentes dentro do SQL Server. Tem o Access Method Manager, Buffer Manager, Database Manager, Expression Manager, vários managers. Todos esses são componentes do SQL Server. E tem uma série de outros. Apesar de ser legal conhecer cada um deles, é muito difícil a gente conhecer em detalhes. Então, é importante agrupar de acordo com sua principal característica. E aqui é um pequeno agrupamento. Tem a família dos componentes que são do SQL Protocols, que é a comunicação do SQL Server com a aplicação. Tem todos os componentes relacionados com otimização de query, que são do Query Optimizer, e a execução da query, que é o Query Execution. A base disso tudo é o Storage Engine. Essa é a base que é responsável pelo armazenamento de dados. E o SQLOS é o componente que é como se fosse o sistema operacional do SQL Server, que faz o controle de memória, de CPU e de disco. Vamos começar... No tempo do SQL 7 e do 2000, se falava muito em duas grandes famílias, e não em várias famílias. A primeira família é Language Processing e Execution, ou LPE, que ela é responsável pela linguagem SQL, pelas queries por índice e tabela. Ela entende de SQL. A outra família é a do Storage Engine. O Storage Engine não sabe nada sobre SQL. Ele entende sobre persistência de dados e sobre recursos físicos. Ok? Vamos começar falando sobre a parte de SQL, Language Processing e Execution. Quando a gente fala em Language Processing e Execution, a primeira coisa que a gente lembra é da aplicação. A aplicação, ela vê o SQL Server como uma caixa preta. E ela precisa fazer a comunicação, enviar os seus comandos para o servidor de banco de dados. Como que isso é feito? Através de drivers ou providers de acesso a dados. Alguns exemplos. O ODBC, o OLEDB, o ADO.NET, ou em Java, o JDBC, ou o PHP, o driver PHP que faz acesso ao banco de dados. Uma vez que a aplicação consegue se comunicar com o banco de dados SQL Server, ela envia o comando, o SQL Server recebe esse comando e faz o parser. O parser, ele compreende aquele comando como um texto cru e transforma numa estrutura interna do SQL Server, chamada parser tree. E aí, a partir daí, o SQL já sabe o que o cliente quer. Uma vez feito o parser, a estrutura interna é enviada para a compilação. E o processo de compilação define o que o cliente quer e como que o SQL vai obter aquela informação. É nessa hora que são determinados os índices necessários, a ordem de acesso às tabelas e, eventualmente, o comando pode ser reescrito pelo SQL para que seja otimizado.
Uma vez definido o plano de acesso, o comando é executado. Pensando nas camadas de comunicação, uma aplicação cliente web que utiliza, por exemplo, um driver OLEDB. O driver OLEDB se comunica com o servidor através de uma rede TCP/IP. E do lado do servidor? Do lado do servidor, vamos desempilhar. Ele recebe a comunicação pela rede numa porta TCP/IP. Essa informação é passada para uma série de componentes, que é o SQL Protocol, que entende o protocolo de comunicação, que é o TDS, e repassa os comandos para serem processados pela parte de linguagem, processamento e execução. Então, na camada web, a camada web conversa com SQL Language através da linguagem TSQL. Descendo o nível, nós temos do lado do cliente os drivers de acesso a dados, como OLEDB ou ODBC, que falam com os componentes do SQL Protocol. E na parte mais baixa, nós temos a comunicação de rede entre as máquinas. Por exemplo, uma máquina cliente conversa com a máquina servidora através da porta 1433, que é a porta padrão. Vamos falar sobre o SQL Protocols. Quais são exemplos de componentes dessa família? Por exemplo, quando você tem uma máquina Windows, ela vem por padrão com o componente chamado MDAC, que é o Microsoft Data Access Component. Você também pode instalar o SQL Native Client, o SNAC, que vem junto com o SQL Server. Essas são bibliotecas que trazem as interfaces padrões de acesso ao SQL Server, que são OLEDB e ODBC. Essas bibliotecas, elas poderiam ser outros nomes, elas podem ser outras tecnologias como JDBC, não importa. Para o SQL Server, o importante é que ele receba a comunicação dentro de um protocolo conhecido. Esse protocolo se chama TDS, o Tabular Data Stream. Esse é o protocolo que um cliente conversa com o servidor. Se eu quiser escrever um driver, um provider, eu posso escrever desde que eu fale TDS. E no nível mais baixo, falando sobre TCP/IP ou Named Pipe, eu tenho threads dentro do SQL Servers, chamada Listener, que recebem essas informações. Bom, outra tarefa muito importante do SQL Server é a autenticação de usuários, ou do SQL Server e do SQL Protocols, é a autenticação de usuário. Esse processo de autenticação tem um nome, ele chama Login Handshake. Se você vê algum erro falando Login Handshake Failed, significa que o processo de autenticação falhou. Dentro do SQL Server tem dois modos de autenticação. Um é o modo SQL normal e o outro é o modo integrado. Qual a diferença? No modo SQL, o usuário e a senha são gravados dentro do SQL Server, em um banco de dados, no banco master. Lá está armazenado o usuário e a senha na forma de hash. Mas, por segurança, a gente recomenda que seja adotado o modo de autenticação integrado, que é o Windows, onde o usuário e senha fica delegado para que o Windows faça essa autenticação. O exemplo de protocolo de autenticação é o NTLM ou Kerberos. Uma vez feita a autenticação, é muito comum começar a receber os comandos. E os comandos são escritos na linguagem TSQL, ou Transact SQL. O SQL Server utiliza uma variação do ANSI SQL, chamada Transact SQL. E essa variação inclui não só os comandos ANSI, as queries ANSI, no padrão ANSI, mas inclui comandos como declaração de variáveis, verificações condicionais, como ifs ou loops. E geralmente a comunicação cliente com o servidor de banco de dados é feito por... o cliente manda um comando e o servidor devolve um record set ou result set. Aqui está um exemplo. Uma aplicação cliente fez um comando chamado select id tarefa code de uma tabela tarefa e recebeu como retorno os dados em forma tabular. O TSQL permite fazer encapsulamento. Vários comandos SQL podem ser colocados e agrupados dentro de uma Store Procedure. Store Procedure significa procedimento armazenado, ou seja, esses comandos ficam do lado do SQL Server e a estação cliente pode simplesmente referenciar esses comandos por um nome.
Aqui é um exemplo de uma Store Procedure chamada proc usuários, que conta o número de usuários e se tiver muitos usuários ele deleta alguns. Para o servidor, ele enxerga todos esses comandos. Para a estação cliente, ela pode referenciar somente a Store Procedure proc usuários e o servidor vai fazer tudo. Vamos falar agora somente sobre a linguagem ANSI SQL. O que seria o ANSI SQL? O que o ANSI SQL representa dentro do Transact SQL? Ela representa as queries ou as consultas que vão buscar os dados. Primeira coisa, esse modelo é um modelo padronizado. Ou seja, ele dá independência ao modelo físico, independência ao tipo de banco de dados. A mesma query ANSI SQL pode ser feita num SQL Server, pode ser feita num MySQL, pode ser feita num Oracle, que ela vai funcionar. É o mesmo padrão de linguagem. E agora uma coisa que é marcante na linguagem SQL é que ela descreve qual informação que o usuário quer, mas ela não descreve como. Por exemplo, uma query SQL ela vai descrever qual informação que eu quero obter. Eu quero obter os nomes daquelas pessoas que tenham a idade menor do que 5 anos, mas que tenham mais que 100 amigos. Aqui é um exemplo de um comando válido, que vai funcionar, que está descrevendo qual a informação que eu quero, mas ele não fala como que eu vou obter essa informação. O problema é que nós que trabalhamos com informática, ou o pessoal que trabalha com programação, pensa numa forma mais processual, que seria passo a passo. Ou seja, para cada pessoa, eu verifico se, bom, essa pessoa tem menos que 5 anos? Tem. Se ela tem menos do que 5 anos, então vamos verificar. Será que ela tem mais do que 100 amigos? Ela tem. Então é válido. E aí eu repito novamente. Para cada pessoa, eu verifico a idade dela, se é menos que 5 anos. Se tiver, beleza. Próximo passo, verifica se tem mais que 100 amigos e outra válida. Agora, esse é um exemplo. A gente poderia mudar os parâmetros. Vamos supor que seja uma idade até 60 anos, ou se for pouco, 80 anos, 90 anos, e que seja 1.000 amigos, e se for pouco, 2.000, 10.000, 1.000.000, ou se for Twitter, que seja seguidores. Vamos ver como esse programa funciona. Para cada pessoa, eu verifico a idade dela se é menor do que 60. A maioria é. Vamos ver se ela tem mais do que 1.000 amigos. Talvez não tenha, porque é bastante. Então não imprime. Vamos para outra pessoa. Ele verificou a idade, talvez ele satisfaça essa condição, verifica o número de amigos, talvez não satisfaça, ou talvez satisfaça e é válido. Agora tem uma otimização que eu posso fazer aqui. Sabendo que a maior parte da minha população tem idade menor do que 60 anos, mas não tem mais do que 1.000 amigos, eu posso inverter esse código. Isso seria uma otimização. Vamos voltar ao SQL Server. O SQL Server possui 4 grandes estruturas de dados. Uma delas é o SQL Text, ou texto do comando SQL. É o texto original, que a aplicação envia ao SQL Server. Uma segunda estrutura é uma estrutura que a gente não vê. É uma estrutura interna ao SQL Server. É o parser tree. A terceira estrutura se chama compiled plain. Ou seja, enquanto o parser tree descreve qual a informação, o compile já define qual o plano de acesso, como que eu vou chegar àquela informação. E por fim, execution plain. Uma vez que eu tenho a estratégia de acesso, eu posso rodar meu plano e posso rodar várias vezes. Um texto SQL Server. O cliente manda um comando para o servidor. Qual a primeira coisa que o servidor tem que fazer? Uma análise sintática. Será que ele colocou ponto no lugar certo, vírgula no lugar certo? Será que ele digitou corretamente? Pode ser que não, pode ser que ele mandou um comando que está completamente errado. Mas pode ser que ele mandou um comando válido. E para o SQL Server é importante ele transformar essa estrutura de um dado cru em um dado mais ajeitado, numa estrutura interna. Um ponto importante. Esse texto SQL Server ele tem um ponteiro dentro do SQL Server, que se chama SQL Handle. Se algum dia você ouviu falar de SQL Handle, esse é o ponteiro que aponta. Engraçado, esse é o ponteiro que aponta para o texto original do SQL Server. Ok,
Eu tenho o texto original, joguei dentro do parser. O parser entendeu a estrutura e gerou um parser tree. O parser tree é uma estrutura que descreve agora qual a informação que eu preciso. Essa informação é somente qual. Agora o SQL pode brincar com essa informação e determinar como que ele vai conseguir obter esses dados. O processo de obter qual para o como é feito de uma forma brute force. O SQL Server tenta vários planos, ele vai chutando plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, deixa eu determinar qual seria o programa que consegue pegar essa informação com um menor custo. Vocês se lembram daquele exemplo do número de pessoas e a idade que uma inversão fez a diferença? O SQL Server ele considera todas as possibilidades, todas não, mas uma série de possibilidades, avalia o custo, e aquele que for o menor custo, ele apresenta. No caso aqui, a animação não funcionou, mas no caso aqui seria essa daqui. Então, ele define que esse é o plano compilado. Essa é a melhor forma de acesso aos dados. Ah, funcionou. Uma vez definido o plano de acesso, agora eu crio vários planos de execução. O plano de execução tem variáveis locais, tem status, erro, informações que são independentes uma da outra, ou seja, 3 execuções podem ocorrer simultaneamente, sem que uma interfira na outra. Cada uma tem sua própria variável local, seu status de erro, seu último status, e assim por diante. Esses são os execution plans. Quais são os benefícios dessa linguagem SQL? O SQL Server ele tem essa linguagem que você fala qual informação que você quer. E o SQL Server se propõe a definir a melhor estratégia. Por exemplo, uma pergunta muito comum é: a ordem que eu escrevo minha query afeta o plano final? Por exemplo, select asterisco do TB usuários, onde ID igual a 1 e nome igual a Katai. Ou se eu trocar a ordem, nome igual a Katai e ID igual a 1, faz diferença? Sim ou não? Não faz, porque o SQL Server ele verifica os planos, as distinções e define qual é o melhor plano de acesso. Assim como tabelas. Faz diferença eu referenciar a tabela TBA, depois TBB e depois TBC nessa ordem, ou posso mudar? Pode mudar. O SQL Server ele verifica a ordem e otimiza para que seja o mais rápido possível. Uma segunda otimização, talvez não tão óbvia, mas se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Olha só esse exemplo. Select asterisco da tabela usuários e eu quero juntar com a tabela de compras, baseado no ID do usuário e uso ID que está na tabela de compras. Eu tenho 3 alternativas. Eu posso colocar where u.id igual a 1. A segunda alternativa é where c.usoid igual a 1, que eu estou falando que o usuário na tabela de compras é 1. Ou eu posso falar os dois, dar a dica que o u.id é 1 e c.usoid também é 1. Na verdade, essas 3 opções são idênticas, porque o SQL Server ele sabe como otimizar, ele sabe da seguinte fórmula: A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Esses são 2 exemplos de otimizações que o SQL Server faz, tem uma série de outras otimizações, e a proposta do otimizador é, a partir de qual informação que você quer, ele chegar no plano de como você tem que acessar essa informação. Bom, o processo de otimização ele é muito interessante. O problema é que ele é custoso. Ele pode demorar alguns milissegundos, ele pode demorar alguns segundos, como pode demorar 1, 2 minutos ou mais. E isso a gente pode ver como... Vamos pensar no Visual Studio, quando eu tenho uma aplicação e eu quero compilar ela, fazer o build dela. Nem sempre é imediato, demora. Ela pode demorar alguns segundos, pode demorar alguns minutos. Assim acontece com as queries. Quando eu mando uma query para o SQL, a primeira coisa que ele faz é compilar ela. Se eu tenho uma query, compilo e executo, tudo bem. Agora, se eu pego a mesma query e repito para vários usuários, vamos supor proc usuários, aquela store procedure. Vários usuários estão executando ela concorrentemente. Toda hora eu tenho que fazer a compilação da mesma store procedure? Não. Eu consigo sair do texto original e chegar no plano de execução sem ter que fazer a compilação. Como que isso é possível? Através de um cache.
Esse cache se chama Procedure Cache. O Procedure Cache ele armazena os planos de execução em memória. Ou seja, dado qual o banco de dados, dado o ID do objeto, eu sei qual o plano de execução. Se eu não achar ele em memória, eu tenho que compilar, termino a compilação e coloco ele em memória. Comandos que são utilizados frequentemente são mantidos em cache. Assim eu evito o processo de compilação toda hora. Por exemplo, uma listagem dos produtos disponíveis no meu site. Se vários usuários acessam essa rotina, por que não deixar esse plano já compilado em memória? Eu estou trocando o tempo de compilação com memória. O plano de execução. Muita gente pergunta, como eu leio o plano de execução? Antes disso, o SQL Server permite que qualquer comando, qualquer texto que você coloque dentro do SQL Server, ele permite que você visualize qual o plano associado, qual é o plano de execução associado. Esse é um exemplo. É uma junção da tabela compras junto com a tabela usuários. Como que eu leio esse plano? Você lê da direita para a esquerda e de cima para baixo. Esse plano eu leria Table Scan na tabela TB Compras. Deixa eu pegar o mouse aqui. Eu leria primeiro um Table Scan na tabela TB Compras. Em seguida eu leria um Nested Loop. Em seguida eu leria um Index Seek na tabela TB Usuários. E por fim, o Select. Assim é feita a leitura. E o que isso significa? Vamos pensar de outra forma. Na parte da esquerda nós temos a entrada, na parte da direita nós temos a saída e na parte central temos o plano. No número 1, o comando SQL chega no servidor. É no número 1 que é feito o parser, a compilação e aí começa a execução. Na parte central é a execução. E vamos pensar a execução, uma execução hierárquica, com gerentes. Então, select é o gerente da área. E debaixo dele nós temos o join, que é o supervisor da área. E debaixo dele nós temos os funcionários, que é o table scan e o index seek na tabela TB usuários. Esses são os dois funcionários dele. Ou seja, no ponto 1 chegou o comando, foi feita a compilação e repassou para o número 2. Ponto número 2, o select recebeu a ordem para obtenha os dados. A partir daqui a gente está executando. O select manda sua ordem para o join, para o supervisor dele, para o supervisor da área, e fala, olha, me dê os dados. Ele nem fala qual, ele só fala me dê os dados. E o join fala a mesma coisa para os funcionários dele. Olha, tablescan me dê os dados, olha, indexseek me dê os dados. Ou seja, para cada linha do tablescan, o join vai pegar e vai pegar a informação do indexseek da TB usuário e vai juntando as informações. Conforme o join vai recebendo as informações dos funcionários dele, ele vai repassando para cima. Por isso que a seta está de baixo para cima. Então, depois que o número 2, o select, solicita as informações, o join solicita as informações e devolve de volta ao ponto 4, que é no select, e o select de posse de informações devolve as informações ao usuário, que é o número 5, que tem o resultado de saída. Nós vimos aqui vários operadores. Vimos o loop join, vimos o table scan, vimos o index seek. Esses todos são operadores funcionais que desempenham alguma ação. Todo plano de execução ele é composto por operadores e sempre tem uma hierarquia associada. Sempre tem um que é a raiz e debaixo dele tem os outros operadores. Cada operador tem um certo custo, pode ser em CPU, pode ser em memória, alguns são relacionados a discos. E tem uma série de operadores. Alguns exemplos. Table scan, um index seek, um index scan, o loop join que a gente viu, mas poderia ter uma rotina de sort que faz ordenação dos dados e uma série de outras. Todos esses operadores, eles funcionam no query execution, na execução. Agora, eles precisam pegar os dados que estão armazenados em disco. Como que eles fazem? Existe um componente chamado Access Manager e ele é a interface de comunicação com o engenho que é responsável por todo o controle de dados. Access Manager. Bom, passei rapidamente aqui sobre
três grandes famílias: SQL Protocols, que é a família de comunicação, que recebe os dados do cliente, que faz a autenticação de usuário, que repassa esses comandos para o Query Optimizer, que faz o parser da informação, que faz a otimização, compilação, otimização, que define a estratégia de acesso a dados. E falamos rapidamente sobre a Query Execution, que é a execução das queries, que é quando os operadores estão funcionando de verdade. Bom, dito isso, a gente viu o Access Manager, que já pertence ao Storage Engine. O Storage Engine ele não sabe nada, zero, sobre índice. Na verdade, só o Access Manager sabe, porque o resto ele não sabe nada. O Storage Engine é a camada que faz acesso aos dados físicos. Ou seja, deixa eu mudar de slide aqui. Ou seja, ele é responsável pelo armazenamento físico dos dados. Ele não importa qual a sintaxe, se é TSQL, se fosse CLR, se fosse qualquer outra linguagem. Ele se importa em como os dados estão dispostos nos arquivos, ou se o arquivo está local ou remoto, e aí por diante. Ele também é composto por vários componentes. O Storage Engine é uma família de componentes. Vou falar alguns deles. Database, File Group, File e Log Manager. Esses estão Log File Manager, faltou aqui o file. Esses são os componentes que são responsáveis pelo layout dos arquivos. Transaction Manager e Log Manager são dois componentes muito próximos, mas que trabalham muitas vezes em conjunto. E o Buffer Manager. Vamos falar sobre alguns deles. Antes de começar, qual o layout do banco de dados? Aqui na apresentação eu coloquei dois tipos de layout. Tem os arquivos de dados, então tem esse quadriculado branco e azul, e tem os arquivos de log, que parece uma tabelinha aqui com um cabeçalho log e tem as entradas do log, tá ok? Bom, os dados são armazenados em disco. Imagina o disco quebrado em vários segmentos, em blocos de tamanho fixo. Assim ficam armazenados os dados. Cada quadradinho desse tem, por tamanho, 8 KB. Esse tamanho é fixo, não pode ser alterado. Okay? Dentro de cada buffer, que é o nome desse quadradinho, nós temos os dados, temos as linhas. Aqui está o papel do Buffer Manager, de cima para baixo. Começamos com os operadores SQL, o IndexSeek, o TableScan, que solicita ao Access Manager, que pertence ao Storage Engine, para fazer a leitura de um índice, para fazer a leitura de uma tabela. O Access Manager acessa o Buffer Manager e o Buffer Manager entende de buffers. O buffer está em memória e em disco. Ninguém sabe, somente o Buffer Manager. É o Buffer Manager que gerencia quando os dados estão em memória, quando que ele vai fazer cache, ou quando os dados têm que estar em disco porque ele não tem muito uso. Um exemplo. Uma leitura de um dado que é muito acessado. Esse dado fica em memória e o Buffer Manager solicita essa informação, pega da memória e responde rapidamente ao Access Manager. Agora, uma informação que talvez não tenha tanto uso, ela estará em disco. Essa informação que está em disco ela é carregada para a memória e depois disso ela é devolvida ao Buffer Manager, que se comunica de volta com o Access Manager e termina a tarefa dele. Como que seria a escrita? A escrita ela tem um nome. Ela se chama Lazy Writer. Lazy de preguiçosa. Lazy de vai fazer quando tiver tempo. Isso significa que se o SQL não tiver tempo, ele não vai querer fazer a escrita. Quando você faz uma leitura, a leitura é feita de forma imediata. Quero aquela informação, toma. Quando o SQL faz a escrita é feita somente quando necessária. Ou seja, se eu faço um comando de insert, a modificação é feita somente em memória. Ela não é feita para disco. Quando que ela é feita em disco? Depois de um tempo, quando o SQL Server quiser, ele faz essa escrita. E existem vários fatores que podem provocar essa escrita a ser mais rápida, como falta de memória ou um processo de checkpoint pode forçar essa escrita. Mas, teoricamente, o SQL Server não precisaria fazer a escrita de forma imediata, memória para disco, na hora que eu faço minha transação. E por que isso? Porque o SQL Server, e por que isso eu queria dizer? E se acabasse sem energia? E as informações que estão em memória? O que aconteceria? Meus dados perdeu? Sumiu? Não. Para isso serve o Transaction Log. O Transaction Log
O transaction log é que vai armazenar as informações. Bom, vamos falar sobre transação, rapidamente. Qual o objetivo da transação? Toda modificação no banco de dados é feita por meio de uma transação. A transação é considerada a menor unidade de operação ou de modificação no banco de dados. Ela pode ser composta por várias outras, mas ela é única. Ou ela funciona, ou ela não funciona, o conjunto dela. Alguns nomes típicos, a gente fala que ela deu commit quando tudo deu certo, ou rollback quando ela abortou no meio. Um exemplo de uma transação, quando o casal está reformando a sala. Vamos começar uma transação e aí o marido começa pintando a parede da sala de verde, ele coloca um abajur marrom em cima da mesa, depois ele tem que comprar um sofá creme e tirar aquele sofá azul que está antigo, e depois a opinião final da mulher, se não combinar, você dá rollback na transação, ou seja, desfaz tudo, não pode deixar as coisas pela metade. Mas se der certo, você faz o commit. É tudo ou nada. Essa é uma das propriedades da transação, as propriedades ácidas, acid, que são atomicidade. Atomicidade é tudo ou nada. Consistência de dados. O banco de dados sai de um estado consistente para outro consistente. Se eu vou fazer uma alteração, ele vai sair de um estado consistente para outro consistente. Isolação. Uma transação não interfere na outra. E durabilidade. Uma vez comitado, uma vez persistido o dado, o banco de dados não pode voltar atrás e falar, não, eu estou desfazendo. Como que é feito esse processo de log? O processo de log utiliza um arquivo de log. O arquivo de log é um arquivo que grava todas as modificações. Todas as modificações que são feitas no banco de dados são feitas em memória e também no arquivo de log. Por exemplo, eu vou começar uma transação e já escrevo no arquivo de log. Vou começar a minha transação. Apaga os dados e depois faz um insert. Em seguida, commit. Se eu tiver uma outra transação, essa transação será logada nesse arquivo. O processo de rollback é o processo de desfazer as ações. O processo de rollback garante atomicidade e consistência. Atomicidade é ou faz ou não faz. Então eu vou retornar ao estado inicial. Consistência significa ou eu saio de A e vou para B, ou eu fico em A. Eu não vou ficar no A mais ou menos B. Não existe isso. Esse processo somente é possível por conta do log. E o log registra todas as modificações dos dados, do antes e depois. Por exemplo, eu comecei uma transação, apaguei o registro, inseri um novo registro, BBB, e quero fazer rollback. Quais ações são feitas? São logadas as seguintes operações. Deixo apagar o registro BBB e deixo inserir o registro AA de novo. Pronto, o rollback está completo. Esses novos registros têm um nome, se chamam Compensation Record. O Log Manager, apesar de ele ser muito parecido com Transaction Manager, ele é um pouco independente. Ele é um componente à parte e a responsabilidade dele é permitir que vários usuários, vamos supor 50 usuários, façam transações simultaneamente. Se eu tenho um único arquivo, 50 usuários, como que eu administro, como que eu gerencio essa escrita de forma sequencial, de forma organizada, através do Log Manager? O Log Manager tem uma thread. Ela é chamada de log writer e ela vai verificando quais são os usuários que têm demanda para escrever no log e vai consolidando no arquivo de log. O Buffer Manager contacta o Log Manager para fazer o processo checkpoint. O que seria o checkpoint? Opa, eu achei que fosse o slide do checkpoint, não é. Bom, o Log Manager e o Buffer Manager eles possuem uma integração, que é bem simples. Toda informação tem que ser gravada em disco, no log, antes de ir para o buffer de dados em memória. E isso garante que se o computador desligar do nada, a memória pode ser perdida, mas as modificações estão registradas em log. Se fosse do contrário, eu posso escrever na memória e depois escrever no arquivo de log, isso não seria verdade. Então, existe essa integração e o SQL Server é obrigado a garantir isso. De novo, uma modificação ela altera a memória, isso é muito rápido, e o arquivo de log. E em um processo de background descarrega o conteúdo da memória para disco. Um deles é o lazy writer e o outro é o checkpoint.
O checkpoint ele descarrega a memória para disco. Qual a diferença entre o checkpoint e o lazy writer? O lazy writer é feito quando o banco de dados quiser. E se ele não quiser, não é feito. O banco de dados geralmente executa lazy writer em condições de falta de memória. Agora, o checkpoint ele possui um motivo bem claro. O motivo dele é sincronizar o log com os dados. Se todas as modificações que eu faço estão em log, quando eu faço o checkpoint, eu garanto que a partir daquele ponto, todas as informações que estão no log já estão sincronizadas nos dados. Ou seja, o log antigo pode ser truncado, pode ser jogado fora. Processo de recovery. Tudo isso foi feito para garantir o processo de recovery, que é, será que é possível perder dados se eu desligar o computador? Do nada, no botão, ou se acabar a energia elétrica? Sim ou não? A resposta é não. O banco de dados foi feito para persistir o dado sempre. Se o SQL Server deu OK, que gravou no disco, é porque está OK e não importa o que acontecer. O processo de database recovery é feito logo no começo do processo, quando o SQL Server acabou a energia elétrica, o SQL Server caiu. Voltou a energia elétrica, o SQL Server subiu, inicia-se o processo chamado de database recovery, que é um processo automático e ele que vai garantir a consistência de dados. Ele que vai garantir que saiu do estado A, foi para o B e não ficou perdido no meio do caminho. Ok, falamos agora sobre o armazenamento de dados e vamos terminar com a parte do SQLOS. O SQLOS é uma coisa um pouco diferente. O DBA não costuma se preocupar com ele, mas ele é essencial para todo o funcionamento do banco de dados. É o SQLOS que faz a gerência dos recursos disponíveis na máquina. Gerência de recurso como qual? Como CPU, como memória, como disco, parte de rede e algumas outras coisas. Ele tem várias responsabilidades. Por exemplo, priorizar as tarefas que são de sistemas. As tarefas de sistemas são mais importantes que as tarefas de usuários. Ou distribuir as tarefas entre os processadores. Alocação de memória. Ou qual seria a forma mais eficiente de gravar em disco? Será que existe um algoritmo um pouco melhor do que o fornecido no Windows? Ele funciona quase como um sistema operacional. Ele é muito parecido. E o porquê disso? Ele representa a camada de baixo nível. Ele implementa schedulers, que são processadores, memory managers, que são gerenciadores de memória, I/O completion port, que são as rotinas assíncronas de escrita tanto em disco como em rede, e também um log chamado ring buffer, que é o log circular. Eu coloquei aqui em inglês de propósito, porque ele é tão baixo nível que a tradução ficaria estranha. Então eu coloquei em inglês aqui para deixar bem claro que o SQLOS é baixo nível. Aqui do lado direito tem uma figura onde o SQL Server ele nunca acessa o sistema operacional de forma direta. Nunca talvez seja um exagero, mas quase nunca. Ele utiliza somente as funções do SQLOS. E o SQLOS sim utiliza as funções do sistema operacional. O gerenciamento de recursos pode ser fácil numa máquina de 2 processadores, mas pode ser muito mais complexo numa máquina que tenha 60 processadores, que tenha 1 TB de dado, ou assim vai. A máquina pode crescer e o SQL Server pode necessitar de alguém que gerencia melhor os recursos. Aí alguém pode perguntar, mas o Windows não faz isso? Bom, o Windows faz. Mas o SQL Server faz melhor. Por quê? Porque o SQL Server conhece os processos dele. Por exemplo, estou no meio de um processo do rollback. O SQL Server sabe disso e sabe o quanto que isso é crítico para o sistema, para o ambiente dele. Então ele evita que aquela thread tenha um context switch para outro processador ou que aquela thread pare de executar. Não, o SQL Server prioriza aquela tarefa. E para fazer isso, o SQL Server utiliza os processadores lógicos, chamados schedulers. Aqui na figura temos os processadores físicos, que são aqueles que a gente vê no Task Manager, que são os processadores físicos que o sistema operacional enxerga. Agora, internamente, o SQLOS possui os schedulers, que são os processadores lógicos. Um comando SQL, uma tarefa SQL, é sempre associada
aos processadores lógicos, nunca ao físico. É assim que o SQL Server consegue priorizar suas tarefas. Uma distinção: o SQLOS possui threads que executam as tarefas, são as chamadas Worker Threads, e possui uma série de tarefas a serem realizadas, e essas tarefas podem ser enfileiradas. O SQL Server ele separa e prioriza as tarefas que vão executar. Outra coisa, tem uma rodinha aqui, na qual as threads que precisam rodar, elas são feitas uma a uma. Não sei se vocês já viram, tem uma mensagem 17783 que fala SQL Scheduler Hang, ou travamento no scheduler. O que significa? Significa que a rodinha das threads, ela parou de rodar. O SQL Scheduler teve algum bug e que isso é crítico para o SQL Server. E esse é o SQLOS. Outra coisa interessante do SQLOS é o gerenciamento de memória. O SQL Server tem uma memória fixa, que é digamos assim, uma memória mínima necessária para que ele rode. Ele tem um grande pool de memória que é variável, que pode se ajustar, ele pode crescer, ele pode diminuir, mas ele roda dentro de um sistema operacional, ele roda sobre o Windows. E o Windows pode notificar o SQL Server que faltou memória e pode pressionar o SQL Server a diminuir sua quantidade de memória. Por outro lado, o SQL Server ele tem queries que estão rodando. Essas queries demandam memória e essas queries pedem que o SQL cresça. E aqui temos uma briga. Será que o SQL cresce ou ele diminui? Ele cresce para atender as queries ou ele diminui para não afetar o sistema operacional? Esse balanceamento entre crescer, diminuir e se estabilizar em relação ao tamanho é responsabilidade do SQLOS. Eu não coloquei um slide aqui falando do Ring Buffer, mas o Ring Buffer é uma facilidade do SQLOS, é igual a um Event Viewer, é um log de eventos, só que é um log circular. E todas as modificações, todos os eventos que o SQLOS vai registrando, ele pode logar num log circular. E qual a vantagem? A vantagem é que o DBA depois pode visualizar esses eventos, essas notificações. Tá? Aqui a gente termina do SQLOS. Aqui falamos na apresentação sobre SQL Protocols, o Query Optimizer, o Query Execution. Esses três eles compõem uma categoria, uma família chamada Language Processing Execution, que é desde quando a query chega no servidor de banco de dados, ela é compilada, otimizada e começa a executar. Também falamos da outra grande família, chamada o Storage Engine. Essa família é responsável pelo armazenamento de dados. Eu falei rapidamente sobre transações, sobre o buffer. Não falamos muito sobre os arquivos, mas é ele que gerencia os arquivos. Por exemplo, mirroring, por incrível que pareça, é Storage Engine, porque é ele que cuida do armazenamento das informações, seja local ou remoto. E falamos também do SQLOS, que é a base para tudo. Alguns recursos relacionados, temos os blogs do pessoal de SQL Protocols, o blog do pessoal do Query Optimizer, do Storage Engine, do SQLOS. Ok? Eu termino aqui minha palestra, desculpa pela correria, era muito material, eu fiz bem rápido, consegui terminar dentro do tempo. Aqui está uma lista das próximas apresentações. E eu gostaria de saber se alguém tem dúvidas. Aqui meu contato. Deixa eu colocar na agenda primeiro. E eu já vou ler as dúvidas. Ok, a primeira pergunta é do Fabrício Lima. Ele diz se o processo tiver pressão de memória, executar o checkpoint manualmente, com frequência, poderia ajudar? A resposta eu não sei dizer. Provavelmente sim, mas se você tiver pressão de memória, o LazyWriter já estaria rodando. Bom, Fabrício, meu xará, depois a gente conversa mais sobre o assunto. Eu realmente não sei se o checkpoint ajudaria, porque o objetivo do checkpoint não é garantir uma estabilidade na memória. O objetivo dele é sincronizar logs com dados. Em princípio, ele ajudaria. Mas ao mesmo tempo que o checkpoint está rodando, o
o LazyWriter também estaria rodando. Bom, a segunda pergunta aqui, do Pedro DBA. Qual o tempo entre o checkpoint e o próximo checkpoint? Ele é de cima para baixo, ok. O checkpoint ele garante que o log é sincronizado com os dados, ou seja, começou o checkpoint, todas as informações, desde o começo até o final, são sincronizadas com os dados. E qual o tempo necessário? O tempo necessário é uma pergunta muito interessante, porque não existe tempo. Eu daria uma métrica. A cada 10 megabytes de escrita em log, você tem um checkpoint. Em tempo, isso poderia significar a cada minuto você tem um checkpoint, ou a cada 30 segundos você tem um checkpoint em um banco bastante transacional. Agora, se você tem um banco normal, pode variar bastante. Pode ser a cada 10, 15 minutos, mas em geral, a cada 10 MB de escrita em log, você tem um checkpoint. Agradeço aqui o pessoal que elogiou a palestra. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, uma pergunta aqui do Douglas, de um problema do SQL Server atingindo 100% de CPU nos processadores. E se isso estaria relacionado com a quantidade de inserts. Deixa eu pensar aqui. 100% de CPU geralmente é causado por queries. E o primeiro passo seria identificar quais são as queries que estão levando o processador a 100%. Aqui não tem uma resposta muito fácil, não. Não tem uma resposta muito fácil, não. Douglas, eu peço assim, que se você puder entrar no meu blog e a gente conversar um pouco mais, porque eu tenho alguns artigos que falam sobre alta CPU, eu tenho uma apresentação antiga de alguns meses, na verdade, que fala sobre alto consumo de CPU, e aí a gente poderia conversar melhor. Em geral, é um comando específico ou uma série do mesmo comando específico que entra no banco de dados e aí sobrecarrega a máquina. Uma pergunta aqui do Vinícius Santos. Se o SQL Balance entraria em qual família? Desculpa, eu não sei qual que seria o SQL Balance. Eu comentei sobre o balanceamento de memória dentro do SQL OS, que o SQL OS faz balanceamento entre a memória do SQL interna com a memória externa no sistema operacional. E aí então o SQL Balance então, pertenceria ao SQL OS. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta que eu pulei aqui sobre os livros. A categoria que eu gosto bastante de livro é do Inside, a série Inside SQL Server. Tem vários outros, mas o Inside SQL Server realmente muito bom. Acho que tem tudo que eu falei aqui, muito mais do que eu falei. Eu agradeço a todos aqui pela presença. Se alguém quiser conversar, sinta-se livre para me procurar no blog, ou via Twitter, ou mandar um e-mail. Deixa eu fazer a propaganda aqui da próxima palestra, do Newton Pinheiro, Introdução ao SQL Server 2008 R2 Failover Clustering. Se você quer alta disponibilidade, é com ele. Tá? E agradeço a todos aqui. Deixa eu deixar meu endereço. Ok, muito obrigado e uma boa tarde para todos.